Oi, gente! Chegamos na metade do ano de 2024 e vocês sabem que todo ano eu respondo a tag mais famosa do BookTube, que é a tag dos 50%. Cada ano que foi passando, eu fui adaptando um pouco essa tag para algumas perguntas que faziam mais sentido para mim. E esse ano eu resolvi mudar de novo. Eu resolvi conversar melhor com vocês sobre as minhas leituras nesse primeiro semestre, inspirado um pouco nas perguntas, então ficou bem diferente esse ano. Eu vou mostrar para vocês os destaques do semestre, né, os melhores e os piores. Então, se vocês gostam desse vídeo, já curtam ele, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Se você quer ficar por dentro de promoções de livros, agora no dia 16 de julho vai começar o Prime Day, que é uma mega promoção que acontece na Amazon. Eu vou compartilhar todos os links de livros em promoções e outras coisas lá no meu canal de notícias no Telegram. Então entre lá para não perder nenhuma promoção. Eu vou falar algumas coisas para vocês de uma forma que eu consiga mostrar praticamente todos os meus livros favoritos esse ano. Eu acho que esse ano vai ser um ano de redescoberta de coisas que eu gostava muito de ler. Vocês vão ver que tem muitos livros favoritos nesse primeiro semestre. Primeiro, quero começar falando que eu li 45 livros nesse primeiro semestre. E o gênero literário que eu mais li foi fantasia. Esse é o meu gênero literário favorito e as fantasias predominaram nesse primeiro semestre. Então eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas fantasias favoritas até agora. A primeira fantasia que eu favoritei no começo do ano foi A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Gente, esse livro é um amorzinho, ele te dá aquele quentinho no coração. Nós temos uma bruxinha que acaba indo trabalhar de mentora de outras crianças que são bruxinhas também, num lugar meio mágico, com pessoas que irão acolhê-la. Ela vai encontrar um novo lar. É uma personagem que teve uma infância solitária, então é uma história que vai tocar muito nisso. Acaba sendo uma história muito fofinha e mágica ao mesmo tempo. Ele é uma fantasia que traz muito significado de família, para quem gosta daqueles livros mais leves, cozy fantasy, como tem chamado. E ele lembra muito A Casa do Marcerulho, que foi um dos meus livros favoritos aí em outro ano. Então foi muito legal começar o ano com essa primeira fantasia aqui como favorita, porque ela foi muito especial mesmo. E daí tem dois livros muito hypados, que tava todo mundo lendo, todo mundo falando sobre esses livros, e eles funcionaram muito comigo e acabaram entrando nos meus favoritos também. Um deles é A Quarta Asa. Essa daqui é uma fantasia com dragões, cavaleiros de dragões. Tem uma escola bem perigosa, onde eles treinam para se tornar cavaleiros. A conexão do cavaleiro com o dragão também é muito legal, a forma que é trabalhada aqui no livro. Ele é uma romantasia, tem romance também, e acabou sendo uma fantasia que me divertiu muito, que eu gostei de toda a parte da mitologia, eu gostei muito do romance, dos personagens. Eu tava com o pezinho meio atrás, né, porque tava todo mundo falando muito desse livro e eu queria saber se era hype mesmo ou se o livro era muito bom. E realmente eu achei ele muito bom, valeu muito a pena a leitura e eu tô muito ansiosa para ler a continuação, porque ele vai ter uma continuação agora no segundo semestre. Tem um vídeo aqui no canal, gente, falando sobre Quarta Asa com spoiler. Então, se você já leu esse livro, não deixe de ver o vídeo que eu fiz, porque lá tem todas as minhas reações, todas as minhas impressões de leitura com mais detalhes. Então, vejam o vídeo também que eu fiz da Quarta Asa. E a outra fantasia hypada é Divinos Rivais. Porém, esse livro aqui, ele tem muita pouca fantasia. Ele é mais voltado para o romance e acabou me surpreendendo também porque eu me apaixonei junto com os personagens. Eu gostei muito do casal. Se for ver aqui, ó, um dos meus casais favoritos aí desse primeiro semestre. É uma história muito linda, tem uma guerra de deuses acontecendo, mas acaba não sendo o ponto alto da história. O casal que meio que acontece algo mágico que reúne eles através das trocas de cartas por uma máquina mágica, acaba tornando tudo mágico. Então eu acabei gostando muito e achei o romance extremamente bonito. Outra romantasia que me surpreendeu muito foi A Serpente e as Asas Feitas de Noite.
Esse daqui é uma fantasia com vampiros, tem reinos vampíricos aqui. A nossa protagonista é uma humana que foi criada por um rei dos vampiros e ela entra numa competição junto com outros vampiros, então é muito interessante toda a mitologia que você encontra aqui. O romance eu acabei gostando também. Foi um livro que me divertiu muito. Eu fiquei interessada em tudo na história, eu comecei a ler o livro, não conseguia parar de ler. Eu tava muito envolvida e eu tô doida pra ler a continuação desse, gente. Tem um vídeo aqui no canal falando dele sem spoiler, que vocês podem ver com mais detalhes também. Como que foi a minha leitura, porque se não me engano é um vlog de leitura, vocês vão ver aí ao longo das páginas como que foi a minha reação ao ler esse livro, porque acabou sendo um dos meus favoritos do ano também. Tem um livro que é de uma autora que já era queridinha por mim, por conta da Guerra da Papoula, e agora tem mais um outro livro favorito dela, que é Babel. Gente, essa leitura aqui é magnífica, ela é muito interessante, ela tem argumentos que te fazem refletir sobre muitas coisas, porém, mesmo com alguns elementos mágicos, alguns elementos de fantasia, eu acho que esse livro aqui ele é muito mais focado em questões políticas e não em coisas mágicas, o que pode decepcionar muitas pessoas. E outro detalhe também é que o livro é muito lento, parece que você não acaba nunca essa leitura. Ele é um livro um pouco mais complexo, que ele traz muitos questionamentos, ele traz muitas críticas, ele parece ser um livro bem embasado, com muita história, muita cultura. E parece ser o livro da vida da autora, porque ela estudou linguística. Tem muitas coisas dos estudos da autora que ela conseguiu acrescentar aqui na história que são muito interessantes de ler. Eu acabei ficando bem impressionada com essa leitura. Eu sofri bastante também com algumas coisas que aconteceram na história. Foi um livro que me envolveu muito, gente, porque os calhamaços normalmente me envolvem bastante. E apesar de ser uma leitura que parecia infinita, que eu não terminava nunca, que ele parecia que não acabava, no fim acabou sendo uma história muito memorável, gente, porque me tomou bastante tempo, mas ocupou bastante espaço aqui na minha cabeça com vários questionamentos. Então, como é um livro muito memorável, tinha que estar aqui, nas minhas melhores leituras também. Tem um vídeo aqui no canal sobre Babel, que se você tem interesse em saber mais sobre essa história, eu convido vocês a assistirem ao vídeo. Como vocês puderam ver, a maioria dos meus livros favoritos tem vídeo aqui. Então, por isso que eu não vou me alongar muito, porque tem muitos livros para eu mostrar para vocês. Tem uma outra fantasia agora curtíssima, que eu adorei, que foi Mesmo Sabendo Como Tudo Acaba. Essa daqui é uma fantasia mais sobrenatural, de época, e ela tem um romance entre mulheres, e é um livro também que envolve muito mistério e investigação. Ele tem várias coisas misturadas aqui num livro pequeno. Temos uma feiticeira que vendeu a sua alma para um demônio e agora ela quer recuperar isso. Ela vai atrás de um serial killer. Gente, é muitas coisas. E ele é um livro completinho, com menos de 300 páginas. Eu recomendo muito para vocês. E tá aqui entre os meus favoritos desse primeiro semestre também. Um que me pegou muito de surpresa, porque foi o último livro que eu li nesse semestre. Eu terminei agora no finalzinho de junho. Por isso que eu tinha que gravar esse vídeo depois, né? Porque senão eu não ia falar dele pra vocês, gente, porque é uma das melhores fantasias que eu li esse semestre, O Trono de Jasmim. Foi uma leitura que eu fiz pelo novo clube de leitura que eu abri lá no meu Instagram. É um clubinho que vocês podem participar e ler junto o livro que eu escolhi para ler no mês, e depois tem uma live de discussão. Inclusive, sobre esse livro, a live de discussão tá lá no meu Instagram e não aqui no YouTube. Para quem leu ele, a live é com spoiler. O comecinho da live não tem spoiler, mas depois tem mais detalhes para vocês verem. Essa fantasia me impressionou muito. Ela tem mitologias da Índia, muita cultura indiana. É uma fantasia assim que tem coisas mágicas envolvendo espíritos da natureza. É uma magia envolvendo a natureza assim que é muito linda.
Tem muitas questões políticas aqui também que estão se estabelecendo para a continuação, que eu tô muito ansiosa para ler a continuação. E também tem um romance entre duas mulheres, o que completou ali, ó, a cereja do bolo desse livro. Eu amei muito ele me impressionou bastante. Ele é um pouco complexo, mas eu acho que eu gosto muito dessas fantasias mais complexas, porque fazem você pensar. Quando eu terminei esse livro, parecia que ele alugou um triplex na minha cabeça, porque eu tinha que arrumar todas as ideias que eu tinha sobre esse livro para fazer a discussão dele. Então eu gosto muito quando os livros me impressionam dessa forma e fazem com que eu pense mais, assim, por dias. Foi o que aconteceu com esse livro, então eu amei muito ele, é um dos meus favoritos desse semestre. Mas agora eu vou mostrar para vocês o meu livro favorito de todos esses que eu mostrei. Se duvidar, vai ser o meu favorito do ano inteiro. É um dos meus livros favoritos da vida, já considero isso, porque ele tomou assim ao meu coração, que é As Mulheres do Circo Secreto. Esse livro aqui nós temos uma fantasia sobrenatural também. Tem uma ambientação que se passa em Paris, tem toda uma história do passado e do presente, como que ele se conecta. E foi um livro que eu viciei. Sabe aquela leitura viciante que você começa a ler e não consegue parar de ler? Sabe aquele livro que você fica obcecado, que você só pensa nele dia e noite e você quer conectar todas as partes da história enquanto você tá lendo? É esse livro aqui, gente. Ele tem vários mistérios que vão sendo revelados aos poucos e tudo vai fazendo sentido, tudo vai se conectando de uma forma muito legal e a autora entrega muito assim de forma objetiva. Você já tem muitas respostas no começo da história e depois vai colocando mais e mais coisas, todas as revelações fazem muito sentido, tudo é muito bem encaixadinho, é perfeito, gente. Eu gostei muito desse livro, recomendo muito pra vocês. É o meu favorito de todos e tem um vídeo aqui no canal também, gente. Esse vídeo é sem spoiler, para tentar convencer vocês a lerem ele. Então, vocês precisam conhecer aí o meu livro favorito desse primeiro semestre. E daí tem uma fantasia que não foi uma das minhas favoritas, mas acabou ganhando um lugarzinho, um espacinho ali no meu coração. Então, vai ser uma honra ao mérito aqui no vídeo, porque esse livro foi muito especial para o meu clubinho do Catarse, que é o Wolf Song, gente. Você não sabe o fuzuê que foi a leitura desse livro lá no meu clubinho com os apoiadores. Gente, todo mundo surtou na leitura desse livro, tanto para quem gostou muito, tanto para quem odiou e não curtiu o livro, porque ele gerou muita fofoca, muito bafafá e parece que acabou unindo a gente lá no clube também, essa leitura. Foi um livro que acabou gerando amizades lá no nosso clubinho também. Gerou muitas risadas, muitas conversas, assim, então acabou sendo um livro que me fez feliz por ver o pessoal engajado bastante com essa leitura. Então, por isso que ele tinha que aparecer aqui no vídeo. Eu fiquei muito feliz com o engajamento que a gente acabou tendo com essa leitura coletiva de Wolf Song, tanto que a gente vai ler a continuação também. Esse é um livro com lobisomens, ele tem um romance de um humano com um lobisomem, um humano que acaba se conectando ali com uma família de lobisomens. E é bem diferente dos outros livros do T.J. Clune. Então ele acabou sendo um livro que não é um dos meus favoritos, mas ele é muito divertido de ler. Ele gera muitas discussões e você lendo com um amigo, por exemplo, vai ser bem interessante, porque o nosso clubinho, gente, foi incrível. Então, se você quer fazer parte do meu clube de leitura para viver momentos como esse, eu vou deixar o link aqui para vocês verem os benefícios que vocês podem ter além de fazer essa leitura coletiva. Tem muitas outras coisas legais. Ainda falando dos livros de fantasia, eu quero falar para vocês que eu terminei 5 séries de fantasia. Na verdade, eram duologias e trilogias. Então, eu terminei a duologia da Promessas Vazias, terminei a trilogia da Guerra da Papoula, a trilogia Era Uma Vez um Coração Partido, a duologia Luar da Feiticeira dos Ossos e a trilogia do Reino das Bruxas. Tem vídeo aqui no canal de todas essas séries, o meu veredito das séries completa, então não deixem de ver os vídeos também. E eu quero dizer que, no geral, eu acabei me decepcionando com a finalização dessas 5 séries que eu terminei esse semestre. Eu esperava mais, assim, do final delas e eu acabei me decepcionando bastante.
Teve uma outra continuação que eu li, que é a continuação de Belladonna também. Mas eu vou dizer aqui qual que foi a minha finalização de série favorita. Pra mim foi A Deusa em Chamas, a finalização da Guerra da Papoula. Apesar de não ser 5 estrelas e favorito, entre as 5 que eu terminei, essa daqui acabou sendo a minha favorita. E a que mais me decepcionou, assim, a que eu menos gostei da finalização foi A Maldição do Verdadeiro Amor. Eu gostei bastante do primeiro livro, mas essa foi uma série que pra mim foi decaindo no segundo e agora no terceiro livro. Agora eu quero falar pra vocês de um gênero literário que me surpreendeu nesse segundo semestre, que foi os thrillers. Por quê, gente? O ano passado eu não tinha lido muitos thrillers, eu tinha resolvido dar uma pausa, ler poucos livros nesse gênero literário, porque eu tinha pegado uma leva ali em 2022 de vários thrillers que eu tava achando muito parecidos, não estavam mais me surpreendendo. Eu já tava não gostando muito, sabe, desse gênero literário. Eu me decepcionei bastante. E daí, o ano passado, eu diminuí bastante a leitura deles. E esse ano, os thrillers que eu peguei para ler foram thrillers que me surpreenderam, que me deram aquela vontade de voltar a ler livros de suspense. O meu favorito foi um livro do Stephen King, que eu tinha encalhado aqui já há um tempo, que foi Outsider. Esse daqui envolve terror, né? Além do suspense. Ele tem uma questão sobrenatural, com monstro. Mas eu me envolvi muito na história. Era aquele livro que você começava e você queria saber como que ia se desenrolar a história. Você queria saber todos os mistérios. E depois, quando você descobre o mistério do livro, você quer saber como que os personagens vão resolver essa situação. Então ele é um livro investigativo, tem detetive, e eu acabei me envolvendo bastante, e é muito legal porque eu adoro o Stephen King, e eu acho que esse ano eu tô voltando a ler mais livros desse autor, que é um dos meus favoritos. Outro livro de suspense que também me surpreendeu bastante, que merece estar aqui nos destaques do ano, foi Uma Família Feliz. Apesar de eu não ter curtido muito o final do livro, eu me envolvi bastante na leitura dele. É aquele thriller mesmo que você não consegue largar, que frita assim a tua cabeça de teorias e você querer saber realmente o que aconteceu nos mínimos detalhes. Então me fez lembrar, né, desse gosto de ler suspense, porque esse é o mais legal, né? Você se envolver dessa forma com uma história. Então eu acho que esse livro merece estar nos destaques. Outro thriller que me surpreendeu bastante esse ano foi Precisamos Falar sobre o Kevin, que é um livro que já tinha anos para eu ler, assim, eu sempre adiava essa leitura. E no começo eu até achei que eu não ia gostar muito do livro, mas chegando pro final, nossa, foi um baque, assim, o final do livro me fez refletir sobre muitas coisas, né, a respeito dos pensamentos que a própria narradora nos dava ali durante a história. Mesmo você sabendo mais ou menos o geral da história, o final acaba te surpreendendo do mesmo jeito, e eu acabei ficando bem feliz, assim, de ter desencalhado essa leitura que eu vejo que muitas pessoas conhecem e muitas pessoas recomendam, né, para quem gosta de ler thriller psicológico. E tem dois gêneros literários que eu senti nesse primeiro semestre que eu preciso ler mais. Um deles é drama, mais especificamente envolvendo mulheres inspiradoras, porque eu li 2 livros incríveis que até me emocionaram de alguma forma. O primeiro foi Um Caminho para a Liberdade. Esse livro aqui tinha que estar entre os meus favoritos também. É um livro que já tinha para eu ler há muito tempo, que eu acabei desencalhando e me surpreendendo muito positivamente com essa leitura. Ele traz uma história muito inspiradora sobre mulheres que eram bibliotecárias a cavalo. Fala muito com nós leitores que temos esse amor pelos livros e fala muito com nós mulheres também. Então eu acabei amando demais esse livro. Também foi um livro que eu li lá pelo Instagram. Tem uma live de discussão com spoiler dele lá, caso você já tenha lido o livro também. E o outro livro, assim, nessa vibe meio parecida, foi Os Quatro Ventos, da Christine Hanna.
Foi o primeiro livro dessa autora que eu li e agora eu quero conhecer outros livros dela. Ele também é um livro histórico sobre a época da Grande Depressão lá dos Estados Unidos. Ele mostra muito as dificuldades de famílias rurais ali daquela época. Foi uma época que eles passaram fome e daí teve aquelas tempestades de areia também. Eles tiveram que fazer migrações para a Califórnia. Ele trabalha toda essa questão histórica, ao mesmo tempo ele fala sobre a história de uma mulher e sua família. É dividido o ponto de vista entre a mãe e a filha. E é uma história, assim, muito tocante. É aquele livro sofrido, que você sofre o livro todo. Mas, assim, acaba sendo uma história inspiradora também e que me emocionou e me tocou bastante. Então, eu acho que são 2 livros favoritos aí do ano que me motivaram a buscar mais livros assim para eu ler. E outro também que acabou me surpreendendo, que eu acho que merece estar aqui nos destaques, é Calocaína, que é uma distopia, um clássico da distopia, e me deu aquela nostalgia de ler clássicos, e também aquela pontinha de vontade de ler um pouco mais de ficção científica, que é um gênero literário que eu leio muito pouco e que eu preciso ler mais. Eu sinto que eu preciso ler mais ficção científica, que eu acho que eu vou encontrar livros bem legais. Esse livro aqui, nós temos um estado totalitário onde o cara cria uma droga da verdade. Dizem que ele foi inspiração de 1984, até quem gostou, né, desse livro do George Orwell vai gostar muito desse livro. Ele também lembra um pouco de Admirável Mundo Novo, que provavelmente pode ter sido fonte de inspiração da autora. E assim, é muito interessante as reflexões que esse livro traz. Tem uma parte ali do experimento com a droga que é bem legal de ler, então me deu aquela vontade de voltar a ler clássicos ou voltar a ler livro de ficção científica. Nesse primeiro semestre eu fiz 2 releituras de livro. Eu não tenho muito esse costume de reler os livros, mas eu quero poder fazer isso mais vezes. Eu reli O Oceano no Fim do Caminho nessa nova edição aqui de capa dura, ilustrada, e eu também reli Uma Pitada de Sorte, porque ele foi agora publicado na Editora Nasce, muda a narrativa do livro, também tem capítulos extras, então foram 2 releituras que eu acabei relendo por mudanças, né, nas edições físicas dos livros, e acabaram sendo releituras que não mudaram a minha opinião. Eu continuei com a mesma opinião que eu tinha dos livros. Esse daqui eu acho que fez uns 4 anos que eu tinha lido da primeira vez e continuou sendo um livro muito legal. E esse daqui foi a diferença de 1 ano, porque eu li ele o ano passado e agora reli esse ano e continuou sendo um dos meus livros favoritos. As histórias em quadrinhos também estão presentes nas leituras do primeiro semestre. Eu li 10 quadrinhos, 2 deles foram mangás, e o meu favorito dos 10, gente, foi A Princesa e o Queijo Quente. Ele é um livro da Plataforma 21, de uma autora brasileira. Ele tem as ilustrações bem coloridas, e ele é um livro com romance sáfico. Nós temos aqui uma personagem que, para ela herdar a herança do seu pai, ela acaba fingindo que é um menino. Porque, né, os meninos que herdavam ali a herança da família, senão ela teria que se casar com um cara para conseguir ter esse dinheiro do pai dela. Mas ela não quer se casar, ela não gosta de meninos, então ela resolve fingir que é um filho para ter essa herança. Só que daí ela tem uma vida entediante, ela quer ir para os bailes, quer conhecer pessoas, enquanto ali falam para ela viver mais no sigilo, né, para ninguém descobrir que ela é uma menina. Ela resolve sair para um baile e ela acaba encontrando uma princesa e se apaixonando por essa princesa. Então ele é um livro muito legal. É uma história de romance muito fofinha, então eu me diverti bastante. Foi o meu quadrinho favorito desse ano. Pronto, gente, já falamos de todos os livros que eu gostei nesse primeiro semestre. Agora vamos para os livros que eu não gostei, que não funcionaram muito bem comigo. O gênero literário que mais me decepcionou esse semestre foi romance, gente, principalmente romances jovens. E eu percebi que cada vez mais os livros jovens, adolescentes, não têm mais me interessado tanto. Eu até tenho evitado ler esse ano. O ano passado eu tinha lido muito mais, só que eu percebi que eu tinha que diminuir um pouco esses livros na minha lista de leitura, porque eles não estavam mais na mesma fase
que eu estou, assim, tanto na minha vida de experiência como nas leituras também. Eu tô querendo ler algo mais adulto. Mas até romances adultos acabaram me decepcionando também nesse primeiro semestre. E a minha pior leitura, o livro que eu menos gostei, foi Mais Uma Vez com Emoção, que é um romance adulto, só que eu achei o casal muito sem química. Era um livro muito chato, gente. É uma autora conhecida pelo outro livro dela, só que eu não li o outro livro e esse livro não funcionou comigo. Casal muito sem graça, a história era pra ser tipo uma fanfic de Britney Spears e Justin Timberlake. Daí eu li mais pela fofoca, assim, só que casal bem sem graça. E tinha umas questões ali de musical, teatro, que não faz muito meu estilo também. Daí outro romance que eu não gostei muito também foi Um Ano Solitário, apesar de ser da Alice Oseman, que é autora de Heartstopper. Esse livro não funcionou muito bem comigo. Ele é adolescente, como eu falei pra vocês. Ele é mais voltado pro drama, eu acho, do que pro romance. Só que teve muitas coisas que eu acho que não foram bem trabalhadas na história. Ficou assuntos importantes meio vazios ali no drama da personagem. E então foi outro livro que me decepcionou. Outro romance também foi o Desencantada, da Carina Ricci, que é da série Perdida. Nossa, eu achei meio entediante ler esse livro, ainda bem que eu tava escutando o audiobook dele, fazendo outras coisas, que me fez não perder o meu tempo ali, que eu tava lendo o livro, escutando o livro, porque eu acho que ele não fazia muito bem parte da série Perdida, era uma história spin-off ali de uma outra personagem. E o casal, assim, era muita falta de comunicação e eu odeio isso de falta de comunicação nos romances. E outro que eu não gostei também foi Pegas de Surpresa. Esse era adolescente também e era para ser focado no romance, mas o romance era aquele que você não gostava da personagem que era para ser o par romântico, não dava para entender muito como que isso ia se tornar amor, ia ser algo apaixonante. Não, você não se apaixona ali na leitura. É algo assim meio sem graça, meio sem química, não se encaixa. Elas ficavam de treta, né? Muito desentendimento o livro todo. Então não tinha motivos para você gostar da personagem, só tinha motivos para você odiar ela também. Então não era aquele inimigos para amantes bem construído, e apesar de ter assuntos bem importantes, eu achei que faltou muita coisa nesse livro. Ele é bem fraquinho, mesmo sendo para adolescentes. Eu acho que podia ter coisas mais interessantes que te prende mais na leitura. E os livros abandonados, gente, eu acabei abandonando 4 livros nesse primeiro semestre. 3 deles são romances, né? Como vocês devem imaginar. O primeiro foi Mentira Perfeita, da Carina Ricci também, que também pra mim foi um romance muito chato, muito 2015, sabe? Não fazia mais o estilo dos romances mais maduros que a gente encontra hoje em dia. Eu acho que já ultrapassou assim a época de ler esse livro. Daí Gwen e Art Não Estão Apaixonados e Escolha de Verão, que apesar de serem livros com romance entre mulheres, acabou me decepcionando bastante. Não me interessei pelos personagens. É algo assim que não me cativou e eu acabei achando os livros chatos e por isso que eu abandonei também. Como eu falei pra vocês, a maioria de eu abandonar os livros é sempre porque o livro é chato. Tô lendo assim, ó, não tô interessada, tá muito chata a leitura, é por isso que eu abandono. E Bem-vindos à Livraria Ryunondong, eu acabei abandonando porque eu acho que eu não tava muito na vibe também de ler ficção de cura. Inclusive, esse é outro gênero literário que eu acho que não funcionou comigo nesse primeiro semestre de 2024. Agora vamos falar das minhas expectativas aí pro segundo semestre. Primeiro vamos falar das metas literárias pro segundo semestre. Eu quero tentar terminar 100 livros lidos ali até o final do ano. Eu li 45 nesse primeiro semestre, então no próximo semestre eu teria que ler uns 60. Mas se eu não conseguir ler, gente, tudo bem. O importante é que eu tenha leituras muito boas. Mas a gente gosta, né, de colocar essa meta da quantidade de livro. Eu gosto sempre de deixar em 100, que é mais ou menos a média que eu leio por ano. Outra meta que eu queria ver se eu conseguia cumprir até o final do semestre é terminar algumas séries que eu tinha prometido terminar esse ano. Por exemplo, a série Rastro de Sangue e a série dos viajantes lá do planeta, que eu sempre esqueço o nome dessa série. A série Perdida, da Carina Ricci também, só falta um livro para eu terminar.
que eu acho que eu vou escutar o audiobook também. E uma série que eu preciso continuar, que eu até tô lendo aqui, ó, que eu prometi, é Crescent City, Cidade da Lua Crescente. Então eu quero muito ler o segundo e o terceiro livro agora nesse segundo semestre. Será que vai acontecer, gente? Não é uma promessa, mas é algo que eu queria que acontecesse. Uma meta bem importante que eu tenho é de ler todos os meus livros recebidos do ano. E eu quero contar para vocês que eu recebi 65 livros novos esse ano. Eu tô anotando aqui todos os meus livros recebidos, tipo o Book Haul do ano. Foram 65 livros. E desses 65, eu já li 37. Então, eu ainda tenho aqui 28 livros que eu ainda não li. Mas vamos pensar pelo lado positivo, no sentido de que eu tenho mais livros lidos do que não lidos desses livros que eu recebi. Então, eu estou muito feliz com essa meta. E agora, vocês vão ficar chocados com essa informação que eu vou dar para vocês. Desses 65 livros, eu só comprei 3 livros. Eu só comprei 3 livros esse ano. Então, todos os outros livros eu recebi das editoras, eu recebi de parceria. Então, eu estou economizando bastante dinheiro nesse primeiro semestre e eu espero que continue assim até o final do ano. E vocês sabem quais são os lançamentos mais aguardados por mim no próximo semestre? Vocês sabem, né? Que é ele, o novo livro do Brandon Sanderson, A Sacramentadora, que é o terceiro livro da série dos relatos da Guerra das Tempestades. É difícil falar o nome dessa série. Eu amo demais, gente, e tem muita chance desse livro ser o meu favorito do ano, então por isso que eu tô aguardando muito esse calhamaço aí pra eu ler no próximo semestre. E o outro livro que eu quero muito ler no próximo semestre, que já está na pré-venda, gente, é de uma autora muito querida por mim também, que eu já mencionei aqui nesse vídeo, que é Yellow Face, já foi traduzido como Impostora. Gente, eu quero muito ler esse livro, ele já é um romance, drama, e eu acho que tem a ver um pouco, né, com aquele gênero que eu falei pra vocês, né, de livros inspiradores, mulheres inspiradoras. Eu acho que esse livro pode ter uma pegada assim, história sobre mulheres, então eu acho que vai ser muito legal, ainda mais dessa autora aí que é magnífica. E pra finalizar o vídeo, gente, eu vou contar pra vocês quais foram as adaptações de livros que eu assisti nesse primeiro semestre, porque eu gosto bastante de assistir série, filme, quero compartilhar nesse vídeo também. Eu assisti a adaptação de Fazendo o Meu Filme, gente, da Paula Pimenta, eu gosto muito dessa série. Ela é muito nostálgica pra mim, porque me lembra muito a Patrícia, de 14 anos. Eu era muito parecida com a Fanny, assim, nos pensamentos, então eu adoro essa série. E daí, quando eu assisti a adaptação, eu dei algumas risadas, deu aquela coisa nostálgica. Mas a adaptação, gente, eu não tenho certeza se ficou muito boa, porque, assim, ficou bem bobinho, bem forçado algumas coisas. Eu acho que talvez os atores precisam amadurecer um pouco mais. Tem alguma coisa ali que não bateu muito na adaptação, mas eu quero muito assistir o segundo filme, né? Porque eu acho que vai ter um filme de cada livro. Eu ainda quero dar uma chance a assistir o próximo. E eu também assisti o filme de Uma Ideia de Você, que tem no Prime Video, mas eu não li o livro, então não tenho como comparar com o livro pra vocês, mas eu gostei bastante do filme. É uma comédia romântica da mulher mais madura, ali de 40 anos, que se apaixona por um menino ali bem mais novo, que é de uma boy band. Eu achei bem legal. A Anne Hathaway é maravilhosa, assim, eu gostei muito dos atores. Mas chegando ali pro final, não sei se eu curti muito ali também pro final do filme, mas eu achei bem interessante e vale a pena assistir também. Das séries, eu assisti a adaptação de Percy Jackson. Ela começou no final do ano passado, mas concluiu agora, no começo do ano. E, gente, também é outro caso que eu acho que falta um pouco de amadurecimento dos atores. Eu acho que esse foi o problema. E outra coisa também é que o roteiro ficou muito rápido. A adaptação é bem parecida com os livros, é bem fiel, só que as coisas acontecem muito rápidas. Eu acho que os episódios poderiam ser de 1 hora,
Eles são basicamente de 30 minutos. Eu acho que se fossem maiores, poderia ser uma coisa mais lenta, mais elaborada, teria ficado melhor, na minha opinião. Então é uma adaptação que eu gostei muito de ver assim na tela. Eu quero muito ver outras temporadas, ver os personagens crescendo, dar aquela nostalgia dos livros, mas eu acho que eles ainda têm muito para melhorar aí para as próximas temporadas. Eu também assisti os Bridgerton, só que é um caso que eu não li os livros. E, gente, deu maior bafafá essa terceira temporada, né? Mas como não leitora dos livros, como só fã da série, eu amei muito essa terceira temporada, gente. Ela está divina, casal maravilhoso, a Penélope tá incrível. Eu gostei muito dos casais secundários também, ali como que foi formando a história dos outros irmãos nessa temporada também. As mudanças que tiveram, que eu peguei vários spoilers de como é nos livros e o que mudou ali nessa temporada, pra mim, né, não faz muita questão, porque eu só acabei gostando bastante das mudanças que tiveram. Então, eu amei muito. Eu acho que é a minha adaptação favorita aí do ano. E agora eu estou assistindo A Casa do Dragão, que tá muito bom também. É uma série mais lenta, né? O pessoal tá reclamando que não tem muita ação, mas a ação está chegando, gente, porque tem dragões aí que vão se bicar, que vão guerrear. Então eu só estou no aguardo disso, mas eu gosto bastante da parte das conversas, dos esquemas políticos. Eu me interesso por tudo, me dá muito aquela nostalgia de Game of Thrones que eu adorava assistir. E o mais legal também é assistir um episódio por semana, gente. Eu não tenho mais tempo de maratonar séries, então eu gosto quando sai um episódio por semana. E é muito legal que a gente fica a semana toda falando da série, vendo vídeos sobre a série, teorizando sobre os episódios, comparando com as histórias que a gente conhece do livro. Então é muito legal essa sensação de assistir um episódio por semana, eu estou adorando. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deve ter ficado bem grande, mas eu acho que ficou completo aí, resumindo todas as minhas leituras e outras coisas aí do primeiro semestre. Eu vou deixar o link dos meus livros favoritos aqui na caixa de descrição. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. E aqui do lado vai ter uma playlist com esse vídeo aí que eu respondi nos anos anteriores, para você ver quais os livros que se destacaram nos anos anteriores também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!